Boa tarde. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Acenando aí, deixando seu joinha. Estamos juntos aqui à tarde para falar um pouco sobre recuperação judicial, seus impactos nesse tempo de crise. E estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Vou aguardar aqui um pouco enquanto o Instagram notifica, os nossos seguidores para participarem da nossa live. E nesse momento, nesse período, comece a compartilhar também aí com seus contatos, aquelas pessoas que você entende que será pertinente para elas aprender um pouco mais sobre recuperação judicial, sobre conversarmos um pouco, esse bate-papo nosso aqui sobre esse período de crise que nós estamos vivendo, o cenário empresarial, mais especificadamente, que é o nosso assunto de abordagem hoje. Adriano, obrigado pela participação, Ericleia, Rafael, Tiago, Zezé Alves, obrigado, Tiago Costa, muito obrigado. Compartilha aí, compartilha a live. Não esqueçam também de seguir o Instagram do IPOG Brasil, que está preparando conteúdos de qualidade, gratuitos, para que vocês possam estar atualizados, recebendo informação em casa. Aguardar aqui mais um pouco. Vou fixar aqui o tema da nossa live de hoje, que é recuperação judicial e seus impactos em tempos de crise. Pronto, está fixado aí o nosso tema. Vou deixar fixado o tema da nossa live de hoje, para que, caso vocês saiam ou qualquer pessoa que esteja entrando em qualquer momento da nossa live saiba do que nós estamos falando. Quero também deixar claro para vocês que vocês comentem, sempre vão comentando aqui o que vocês estão achando dessa live, o que vocês querem que eu aborde, perguntas, sugestões, tudo aquilo que vocês querem acrescentar no nosso bate-papo, interagir aqui nesse nosso bate-papo sobre recuperação judicial e falências. Então vamos começar. Nós já temos aqui 25 espectadores. Então, pessoal, o tópico de hoje é recuperação judicial e seus impactos em tempos de crise. Bom, não só por esse momento que nós estamos vivendo, esse momento a nível global, mas quando nós falamos sobre recuperação judicial, a recuperação ela é um processo judicial, é uma ação judicial, um procedimento judicial que serve para ajudar e salvaguardar empresas que estão em situação de crise. Ou seja, é um procedimento legal que, independente de como dessa situação que nós estamos vivendo, o objetivo dele, ele serve justamente para o resgate dessas empresas que estão em crise. Bom, e o que seria essa crise para as empresas? Ou o que pode ser considerado crise para as empresas? Já deixa seu comentário aí, do que você considera como uma situação de crise
para uma empresa, para a atividade empresarial? Bom, e são vários fatores, mas eu quero destacar dois principais fatores que podem acarretar crises na empresa e, em razão do impacto dessas crises, elas podem acabar optando pela recuperação judicial, evitando a sua falência. Então nós temos a crise que é gerada por fatores econômicos, e aí nós já estamos falando, né, de uma crise que pode ser uma crise macro, que é situações econômicas que afetam a empresa, afeta todo um setor, toda uma categoria daquele segmento de atividade, né, uma escala que pode ser extraterritório, ou seja, pode atingir aí continentes. Então nós estamos falando de uma crise macro, de uma crise global, que é o caso dessa pandemia. Então essas situações por fatores econômicos, elas muitas das vezes, elas acontecem com as empresas e por fatores alheios à vontade do empresário, ou seja, sem a participação ou a contribuição do empresário, da sua equipe, dos colaboradores, a empresa acaba suportando e passando por crises. Seja no setor que ela atua, seja por uma crise econômica global, enfim. O fato é que são situações alheias à vontade do empresário ou da sociedade empresária. Mas nós também temos a crise que ela é ocasionada por fatores com indícios de fraude ou má gestão. Quando a crise nas empresas ocorre com indícios de fraude ou má gestão, nesses casos, em todos os processos de recuperação judicial, nós sempre, né, acenando aqui, cumprimentar o pessoal que está entrando agora, bem-vindos, né? Bem-vindos aqui à nossa live. Então, estamos falando aqui sobre crise e todos os processos de recuperação judicial é pesquisado, é investigado as razões dessa crise. E justamente por isso é que quando fica constatado que a crise foi ocasionada por uma situação de fraude, normalmente a empresa e os empresários são responsabilizados e o processo de recuperação judicial não pode resguardá-los nesse caso. Então, a crise empresarial, ela pode surgir desses fatores que nós falamos. E falando desses fatores, por assim dizer, a recuperação judicial ela segue alguns princípios. E nós temos 3 principais princípios que eu quero destacar aqui com vocês. Existem outros princípios aplicados à matéria, mas esses princípios eles devem ser seguidos, tá? Então, o primeiro princípio que nós temos é o princípio da inerência do risco. E esse princípio da inerência do risco, ele nos diz que a própria atividade empresarial, ela é uma atividade de risco. Então, o sucesso, como também a incerteza do sucesso de um empreendimento, é próprio da atividade empresarial. E não existe meio judicial que possa mitigar ou eliminar esse risco para o empresário. Então, esse é um princípio. A lei entende que o risco já faz parte da atividade empresarial. Além disso, nós temos um outro princípio muito importante para a recuperação judicial, que é o do impacto social da crise. Esse princípio, ele nos mostra que existem outros interesses que estão em volta da recuperação judicial, além do interesse do empresário, dos diretores, dos gestores dessa empresa,
né, dos sócios dessa sociedade empresária. Existem outros interesses além deles, que são interesses, muitas das vezes, trabalhistas, porque os trabalhadores, eles têm interesse nas vagas de emprego que essa empresa oferece. Os empregados, eles têm interesse na manutenção da atividade dessa empresa, para manutenção do seu emprego, para garantir, né, o emprego e a fonte de renda de suas famílias. Nós temos também interesses sociais, interesses econômicos, pois a atividade empresarial é a que mais movimenta a economia de um país. O Antônio está aqui falando sobre cooperativas. As cooperativas também exercem essa atividade econômica, mas conceitualmente falando, elas não entram no conceito de empresas. Né? A recuperação judicial, nós vamos ver que ela só é aplicada àquelas atividades classificadas como empresariais. Então, continuando, a lei, entendendo que existem esses outros interesses, né, interesses que envolvem a empresa, então ela entende que ela deve resguardar essa empresa, porque não é só o interesse de um empresário ou de sócios, mas é o interesse de todo um contexto empresarial, é um interesse de todo um contexto social que gira em torno daquela empresa, né? Sem contar a importância que ela tem para a economia nacional, na arrecadação. Então o Estado, ele enxergando essa situação, ele entende que muitas das vezes o encerramento, a falência de uma empresa, ela é muito mais danosa para a sociedade do que a tentativa da sua recuperação. E o último princípio, que é o principal, né, que fundamenta a recuperação judicial no Brasil, é o princípio da preservação da empresa. Esse princípio ele está previsto lá no artigo 47 da Lei 11.101 de 2005. Tá? Então é a Lei 11.101 de 2005 que regulamenta recuperação judicial e falências. E lá no artigo 47, ele traz esse princípio da preservação da empresa, onde vai falar que quando o empresário tenta a solução de mercado, que é entrar em acordo com os seus credores, quando ele tenta a solução de mercado, venda da empresa, e isso não foi exituoso, então ele tem a recuperação judicial para se valer e recuperar e tentar salvar a sua atividade empresarial, bem como manter os empregos que ela gera, enfim, a atividade que ela exerce. Saindo então dessa esfera de princípios, o que é o processo de recuperação judicial? Né? Vocês que estão aqui comigo, o que vocês acham que é um processo de recuperação judicial? Né? Escrevam aqui embaixo, aqui nos comentários, aqui, o que vocês acham que é, aquilo que vocês têm notícia do que é uma recuperação judicial. Né? E à medida que nós vamos avançando aqui no nosso assunto, podem deixar perguntas. Tá? Lembrando que eu deixei aqui o tema aqui fixado da recuperação judicial e seus impactos em tempos de crise, para que vocês saibam, né, do que nós estamos falando. Então, esse processo é uma ação judicial. E se ele é uma ação judicial, ele deve ser, então, provocado o judiciário para o seu procedimento. E essa provocação do judiciário ela é feita por meio da petição inicial. A petição inicial ela deve seguir os requisitos que estão estampados ali no artigo 49 da Lei de Falências. O artigo 1º, ele vai nos dizer que a recuperação judicial ela é própria para atividades empresariais. E o que seria isso?
ou seja, o empresário individual ou a sociedade empresária. E o conceito disso está lá no artigo 966 do Código Civil, que vai dizer o que é uma atividade empresarial. Então, existem algumas atividades que, embora pareçam atividades empresariais, por lei, elas não são consideradas dessa forma. Então, cooperativas, sociedades simples, sociedades de economia mista, empresas públicas, entre outras, elas estão excluídas da possibilidade da recuperação judicial. Tá? A Iraira está dizendo aqui, ao invés de pedir falência, pede-se a recuperação judicial. Sim, a falência ela já é o encerramento da empresa, já é um processo que vai levar à liquidação do patrimônio e o encerramento da empresa. Né? Então, a recuperação judicial ela é um procedimento que evita a falência, que busca a recuperação da empresa que está em situação de crise. E é por isso que esse tema é tão interessante e importante nesse momento que nós estamos vivendo. Porque nós vamos ver mais adiante que esse cenário de crise econômica, puxando para o nosso lado, ele já afeta o mundo todo. E no Brasil, já tem notícias de que cerca de 30% ou mais de 30% das empresas já estão sofrendo com o impacto negativo dessa crise e da recessão econômica que ela está causando, em razão do isolamento social, em razão das orientações da Organização Mundial de Saúde, em razão das orientações dos próprios países e nações acerca dos procedimentos a serem adotados para prevenção e combate dessa pandemia do coronavírus. Então, tudo isso tem gerado uma situação de crise. Diego, dado um instrumento tão interessante da RJ, por que temos uma taxa de sucesso tão baixa? Cerca de 5%. Bom, por que disso? Boa pergunta. Né? Porque muitas das vezes nós temos o entendimento de que a recuperação judicial ela só serve quando a empresa está no último suspiro de vida. Né? Então, na verdade, a recuperação judicial ela é justamente para prevenir com que isso aconteça. Se uma situação de crise começa a surgir na empresa e o corpo que a administra entende que a recuperação judicial ela é interessante, ela é uma medida muito eficaz. Nós vamos ver que não existe nenhum procedimento, nenhum financiamento bancário, nenhum incentivo do governo que seja tão benéfico para a empresa quanto a recuperação judicial. Porque ela suspende prazo de cobrança e exigência de obrigações, inclusive trabalhistas. Há a possibilidade de renegociação de dívidas. Enfim, uma série de situações que podem ocorrer. Então, respondendo a sua pergunta, por que mesmo diante disso, a taxa de sucesso é tão baixa? Bom, porque existe um costume de se socorrer da recuperação judicial, porque é um processo judicial caro, né? Não é um procedimento simples. Então, a maioria das empresas deixam para pedir a recuperação judicial quando elas já estão numa situação quase irreversível. E nós vamos aqui, ao decorrer da nossa fala, mostrar para vocês que muitas das vezes a recuperação judicial ela é um caminho, assim como tentar renegociar as dívidas com os seus clientes. Continuando aqui então, esse processo de recuperação, deixa eu ver aqui, só um minuto, existe alguma medida, tipo medida provisória, que estimule a recuperação judicial a fim de enviar a declaração, evitar, no caso, né, a declaração de falência? Bom, mais adiante nós vamos falar sobre uma recomendação do CNJ
e também vamos falar sobre um projeto de lei que está tramitando, que ele faz justamente, o efeito deles busca justamente esse que você está colocando na sua pergunta, Bruno, tá? Mais adiante nós vamos falar sobre isso aí. Então, qual que é o procedimento? Qual que é o procedimento que é adotado? Bom, o processo de recuperação judicial, ele tem 3 fases. Então, vamos lá. Ele tem a fase postulatória, ele tem a fase deliberativa e ele tem a fase executória. Então, eu estou aqui na fase postulatória. E o que isso significa? O que isso significa? Estou vendo aqui nos comentários aqui, Iraira, para os credores empregados da empresa em recuperação, o que se recomenda? Bom, uma vez que a empresa pede a recuperação judicial, essa recuperação judicial ela acontecerá no interesse dos credores. Como assim? Quem aprova o plano de recuperação judicial não é o juiz, são os credores. Então, quem vai decidir se os meios de recuperação, as condições, os prazos, tudo que ela pretende executar na recuperação, se isso é bom, se é viável, se é aceitável para os credores, são os próprios credores que vão decidir isso em assembleia, tá bom, Iraira? Continuando, então nessa fase postulatória, a petição inicial vai narrar toda essa situação de crise e o juiz vai analisar se toda a documentação do artigo 51 da Lei de Falências, juntamente com os outros requisitos que o artigo 49 nos traz, estão preenchidos. Uma vez preenchidos esses requisitos e juntada toda a documentação necessária ali do artigo 51, o juiz ele decreta então o processamento da recuperação. Então ele não instaura a recuperação, ele defere o processamento. Quem vai decidir sobre o plano de recuperação serão os credores. Bom, nesse ponto nós temos aqui alguns requisitos. Qualquer empresa então, você pode me perguntar, né, Álvaro, então qualquer empresa pode pedir recuperação? Nós temos alguns requisitos que devem ser cumpridos. O primeiro, é necessária a comprovação de 2 anos de exercício mínimo na atividade empresarial. E como que isso é comprovado? Através do registro dos atos constitutivos da empresa no registro pertinente, né, que é o registro mercantil, nas juntas comerciais do estado de Goiás, no nosso caso, dos estados, dos respectivos estados da nossa nação. Então, é necessária a comprovação de um exercício mínimo de 2 anos de atividade. Então, empresas que se iniciam e logo já estão numa situação de crise, infelizmente elas não podem se socorrer desse plano, porque existe esse requisito mínimo. Um outro requisito que deve ser cumprido é que o empresário ou os sócios dessa empresa não sejam falidos, né? Ou se eles sofreram efeito de falência no passado, que esse efeito da condenação de falência já tenha passado, né, tenha cessado através de uma sentença judicial transitada em julgado, ou seja, por uma decisão judicial que não é mais passível de recurso, aquele efeito da falência lá do passado já não mais é aplicado a esse empresário ou a esses sócios que compõem a sociedade empresária. Então, também é um requisito que deve ser cumprido para fins de recuperação judicial. Além disso, nós temos um outro requisito que é intervalo mínimo de 5 anos de um pedido anterior de recuperação judicial. Então, se essa empresa, num período aí de 3 anos anteriores, já se valeu de um processo de recuperação judicial, ela não poderá dar sequência nesse processo. Por quê? Porque a lei exige um intervalo anterior e um novo pedido de recuperação judicial, um intervalo mínimo de 5 anos, tá? E isso é aplicado também para o plano especial de recuperação,
que está previsto aí para microempresas e empresas de pequeno porte. Então, tanto na recuperação judicial quanto no plano especial de recuperação, esse intervalo aí é de 5 anos, tá? Além disso, nós temos um último requisito que deve ser cumprido, que é o fato desse empresário não ser condenado por crime falimentar ou, se ele era sócio ou administrador de outra pessoa jurídica empresária, essa pessoa jurídica não ter sido condenada pelos crimes previstos na Lei de Falências e Recuperação Judicial. Então, isso é alvo de muitas críticas, principalmente depois aí da nova Lei de Liberdade Econômica, mas é um requisito que é aplicado, né, está em pleno vigor, ou seja, aquela condenação de uma atividade empresarial que às vezes não tem a ver com essa empresa que está em dificuldade agora, pode impedir o pedido de recuperação judicial. Por isso que é alvo de muitas críticas, mas ainda está sendo aplicado. Então, se o seu cliente, se a empresa que você está prestando assessoria, consultoria, se ela cumpre esses requisitos, né, que nós acabamos de falar, então você pode seguramente aconselhar, né, como uma opção a recuperação judicial. Olá, bem-vindos aí os que estão chegando agora. Estamos falando sobre recuperação judicial e estamos falando sobre o processo. Então, uma vez que o juiz defere isso, agora eu quero falar sobre os benefícios da recuperação judicial. Veja, ela tem um efeito automático de stay period. O que é isso? Período de suspensão, né? E isso é muito bom, porque todas as ações em curso contra o devedor, ações trabalhistas, ações de execução, cobranças, todas essas ações, elas sofrerão uma suspensão de 180 dias automática, né? E isso é muito bom para uma empresa que está numa situação de crise, boletos, dívidas vencidas, não pagas, e todas essas dívidas até a data, né, do protocolo do pedido são inclusas no plano de recuperação judicial. Então esse período de suspensão de 180 dias dá um fôlego para o empresário, né? Dá um fôlego para a empresa. Só esse efeito automático da recuperação judicial. Nós ainda temos nomeação do administrador judicial, que vai fiscalizar as atividades dessa empresa, entre outras medidas que essa decisão inicial apresenta. Então a recuperação judicial ela tem N benefícios. Nessa suspensão só não estão alcançados débitos de natureza fiscal, ou seja, execução fiscal, cobrança de tributos, não sofrem suspensão e não entram na recuperação judicial. Tá? Outros tipos de dívidas que não entram. Dívidas ou ações que demandam quantias ilíquidas. O que é isso? É aquelas ações contra o devedor que ainda não se sabe se existe um direito materializado e o quanto que é esse direito. Isso é uma ação ilíquida. Então esse tipo de ação não se suspende. E as ações trabalhistas em fase de conhecimento, ou seja, que ainda estão sendo julgadas, ainda está produzindo provas. Execução trabalhista suspende. Indenizações por acidente de trabalho, a sua execução também suspendem. Então, créditos quirografários, com garantia, com privilégio, todos eles sofrem suspensão. Então, isso é algo muito bom para o empresário ou para a empresa que está numa situação de crise. Então, depois que o juiz recebe e determina essa suspensão, o devedor, no caso a empresa que está em crise, ela tem um prazo de 60 dias para apresentar o seu plano de recuperação judicial. Apresentado o plano de recuperação judicial, nós vamos passar para a segunda fase do processo, que é a fase deliberativa. O juiz, recebendo o plano de recuperação judicial,
Né? O que é o plano de recuperação? Então eu tenho o pedido, que é na petição inicial, e eu tenho o plano de recuperação. O que é o plano? O plano, ele será o plano de ações que a empresa escolheu e elegeu, que, se executados, pode viabilizar a recuperação da empresa. Então, são medidas judiciais, medidas administrativas, medidas financeiras, que ela vai adotar no curso da recuperação judicial, chamados de meios de recuperação, que, quando cumpridos, podem trazer aí uma saúde à empresa e fazer com que ela se recupere dessa situação de crise. Então, esse plano de recuperação, depois de apresentado, o juiz recebe e então intima os credores para apresentarem as suas objeções. Tá? Então, se um credor, ou mais de um credor, apresentar objeção ao plano, o juiz é obrigado a determinar a instauração de Assembleia Geral de Credores, tá? E aí todos os credores que estão envolvidos, listados na última publicação da recuperação judicial, devem ser intimados da convocação para a reunião da Assembleia Geral de Credores. O Alan Araújo está perguntando qual o custo, né? Já que eu mencionei que às vezes ele é alto, da recuperação. O custo da recuperação vai depender do porte da empresa e também da quantidade de credores, da quantidade de dívidas. Então é um custo variável, até porque as taxas judiciais elas também são proporcionais ao valor da ação. Então eu não posso precisar um valor, mas ela é proporcional ao porte da empresa, à atividade, à quantidade de créditos que estão em recuperação. Então, quanto maior a empresa, quanto maior o volume da sua atividade, maior tende a ser o custo. E existem alguns fatores que podem ou não encarecer, como instaurar comitê de credores ou não, quantas reuniões de assembleia são necessárias, porque a cada reunião dessa, a empresa ela tem que locar espaço, tem que intimar, publicar em jornal, a convocação, enfim. Então, é um custo variável, né, desse processo de recuperação judicial. E esses custos eles também são arcados pela empresa que está em crise. Continuando aqui, então os credores em assembleia vão decidir sobre esse plano de recuperação. E das deliberações que eles podem ter ali, 3 situações principais podem ocorrer. A primeira delas é eles aprovarem o plano. A segunda delas é eles rejeitarem o plano. E se eles rejeitam o plano, o juiz converte o pedido em falência. E eles podem aprovar o plano, mas com modificações, ou seja, os credores aceitam parte do plano e sugerem alterações. E o devedor deve concordar com essas alterações. Se ele não concorda com as alterações propostas pelos credores, então a consequência também é a rejeição do plano e a decretação de falência da empresa. Então, esses meios, esse plano de recuperação, ele tem que ser bem pensado, bem elaborado, de uma forma que atenda aos interesses e necessidades da empresa e de uma forma que também possa resguardar os interesses dos credores. O Alan Araújo aqui está participando. Há 8 anos fechei uma empresa, não pedi falência nem recuperação, apenas fechamos. Ficamos com uma dívida de impostos de 150 mil, que estamos pagando em pequenas parcelas até hoje, junto com os sócios. Então, isso realmente pode acontecer, né? Foi um encerramento da sua atividade, aquele encerramento de baixa, né? Encerramento da atividade, com baixa na inscrição e tudo, mas naquela época
já seria possível o procedimento de recuperação judicial, porque nós estamos falando de uma lei que é de 2005. Caberia uma recuperação ou nada a ver? Tínhamos muita gente nos devendo. Sim, né? Eu não analisei a situação financeira da empresa, mas só pela sua pergunta, a recuperação judicial ela já era viável à época do encerramento da sua atividade, Alan. Então, continuando aqui, uma vez que os credores, então, concordam com o plano de recuperação judicial, aí nós passamos para a terceira fase da recuperação, que é a fase executória. Então, o juiz ele homologa o plano com a concordância dos credores. Mas olha assim, professor, como que eu sei, né? Álvaro, como que eu sei que os credores concordaram? Bom, existem quórums, ou seja, quantidade mínima de votos para aprovação do plano de recuperação. E nós temos, nesse caso em específico, os credores eles são divididos em classes e cada classe tem um quórum. Por exemplo, a primeira classe, a maioria simples dos credores aprova. O que é a maioria simples? A metade mais um. Na segunda e na terceira classe, os credores que estão nessas classes, o quórum para eles é a metade mais um, que é a maioria simples, e também a maioria proporcional, ou seja, são dois quórums. O que é essa maioria proporcional? Eu tenho maioria simples, metade mais um? Sim. Essas pessoas que votaram favoráveis ao plano, elas representam mais da metade do capital dos créditos dessa classe? Se elas representarem proporcionalmente mais da metade dos créditos dessa classe, está aprovado. Então é um critério duplo, né, um pouco mais rigoroso. E quando eu digo que foi aprovado, significa que em todas essas classes o quórum foi atingido, tá bom? Então, se esse plano foi aprovado, nós entramos para a terceira e última fase da recuperação judicial, que é a fase executória. Então, o juiz homologa o plano e começa-se a fase de cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial. O processo judicial ele dura até 2 anos. Né? Já adianto uma pergunta, né, que já me fizeram outras vezes, que uma recuperação judicial ela tem prazo de duração? Segundo a Lei 11.101 de 2005, o processo judicial da recuperação judicial tem um prazo de até 2 anos. Né? A execução judicial do plano vai até 2 anos. Depois o juiz encerra o processo por sentença. Essa sentença se torna um título executivo para os credores, mas nada impede que o plano preveja um prazo maior, de 5, de 7, de 10 anos. Só que aí a execução desse plano se dará de forma extrajudicial. Ou seja, não será dentro do processo judicial de recuperação. E o que garante que eles vão cumprir? Bom, a lei de falências nos diz que o descumprimento de qualquer uma das obrigações do plano enseja a falência. Então, um credor que não teve a obrigação cumprida no prazo estabelecido pelo plano, ele pode pegar ali o seu título executivo, que é a sentença, e pedir a falência ali da empresa. Então, normalmente, a recuperação judicial ela pode prever prazo superior de 2 anos, tá? Embora a lei limite 2 anos. Só explicando para vocês que esses 2 anos é a duração judicial da recuperação. Pois bem, além da recuperação judicial, nós ainda temos a recuperação por plano especial. Por plano especial. Por plano especial. Espera aí, deixa eu só ajeitar aqui. O plano especial ele é previsto do artigo 70 ao 72 da Lei de Falências
e ele é próprio para microempresas e empresas de pequeno porte, ou seja, essas empresas que se encaixam aí nesse enquadramento fiscal, tá? Então, aquelas empresas que estão enquadradas dentro do Simples, que estão enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, né? Aquele acréscimo do ME ou do EPP no nome empresarial, essas empresas elas podem optar pelo plano especial de recuperação. Qual que é a vantagem disso? Primeiro, ele é facultativo. É só para esses dois tipos de empresa e ele é facultativo de forma que o empresário ou a sociedade empresária tem que fazer a opção pelo plano. Então, eles têm que dizer na petição que estão optando pelo procedimento especial, tá? E qual que é a vantagem disso? Bom, a vantagem é que ele é menos oneroso. Por que que ele é menos oneroso? Porque dispensa-se várias demonstrações contábeis e financeiras, né, estão dispensadas como requisito da petição inicial. Nós vamos ver que já não é mais necessário a Assembleia Geral de Credores para aprovação do plano, porque no plano especial o juiz pode deferir, né? Então, e ela significa um parcelamento de até 36 meses das dívidas possíveis para esse plano, com o início de pagamento em 180 dias após a distribuição do pedido da recuperação especial. Então eu tenho aí um parcelamento de até 36 vezes das minhas dívidas, do meu passivo, né, enquanto empresário, para começar a pagar daqui 180 dias da data do pedido. Então é muito bom. E alguns custos da recuperação judicial pelo plano comum, pelo plano ordinário, eles são eliminados aqui no plano especial. Isso cumprindo ali um comando, né, desde a Constituição, que é de dar um tratamento diferenciado, especial para as microempresas e empresas de pequeno porte. Então elas podem parcelar essas dívidas em até 36 parcelas sucessivas, acrescidas apenas de juros pela taxa Selic. Então é muito bom para o empresário. E esse plano especial só pode ser aplicado a microempresas e empresas de pequeno porte. Um outro ponto importante para falar sobre esse assunto é quais são as dívidas que podem ser inseridas nesse plano aí de recuperação. Quais são as dívidas que podem ser inseridas? Créditos tributários, trabalhistas e por acidente do trabalho estão excluídos da recuperação especial, tá bom? Então, quais são os créditos que eu posso colocar no plano especial de recuperação? Aqueles que a lei chama de quirografários, aqueles de privilégio geral especial, aqueles de os créditos subordinados. Esses créditos podem figurar no plano especial, mas trabalhistas por acidente de trabalho e tributários não entram no plano especial. Então, esse nós estamos falando de processo judicial de recuperação. Mas os benefícios da recuperação, eles não param por aqui. Porque a lei, lá no seu artigo 161, ele também traz a hipótese da recuperação extrajudicial. E muitas das vezes, o interessante quando você está assessorando um cliente, um empresário que está em situação de dificuldade, é tentar a recuperação extrajudicial primeiro. Por quê? Porque a recuperação extrajudicial, ela começa com tratativas de negociação e renegociação de dívidas entre o empresário e a empresa que está em crise e os seus credores. Então, se ele consegue, por termo, ou seja, por documento assinado, renegociação dos prazos, né, dilação de prazos, que é o aumento do prazo, se ele consegue condições de forma extrajudicial por esse acordo
e reduz tudo isso a termo, e com todos os seus credores, se todos os seus credores ele consegue meios de negociação dessas dívidas, desse passivo, se todos concordam, então ele pode se valer da recuperação extrajudicial por homologação facultativa. O que é isso? Ele não precisa nem pedir ao juiz para homologar, nem precisa passar pelo judiciário. Por quê? Porque todos os credores dele concordam, né? Todos os credores dele concordam com essa nova negociação. Agora, se ele não tem a concordância de todos os seus credores, então ele tentou, né, essa tratativa de negociação com os seus credores e se ele tentou essa tratativa com os seus credores e alguns não concordaram, mas ele obteve pelo menos 3/5 de concordância, então ele pode pedir o juiz para homologar esse acordo dele e então executar essa recuperação extrajudicial de forma que nós chamamos de uma homologação necessária. Por quê? Porque como você não tem a totalidade da concordância, ou seja, existe ainda que uma minoria que não concorda com essa recuperação extrajudicial, então você precisa do juiz homologando esse acordo para a execução dele. Então vejam, essas são as possibilidades que a recuperação judicial nos traz, né? Então deixa eu ver aqui se alguém fez alguma pergunta a mais. A do Alão já tinha respondido. Vocês estão gostando? Estão gostando do tema? Comenta aqui embaixo aqui, ó, se vocês estão entendendo, se está de forma clara. Essas são as possibilidades, né, para fins de recuperação que a lei nos dá. E agora eu quero falar sobre o impacto, né, da recuperação em tempos de crise. Esse impacto da recuperação em tempos de crise ele é muito interessante. E deixa comentando aqui embaixo o que vocês consideram, né, sobre quais impactos que principalmente essa pandemia que nós estamos vivendo aí do coronavírus está gerando para os empresários, tá? Comenta aí o que vocês acham, né? Se vocês têm ciência de empresas que estão passando por dificuldades em razão dessa situação, deixa aqui nos comentários aqui. Se tiver alguma pergunta, alguma participação, por favor, vocês têm toda a oportunidade e liberdade, né? A Iraira está aqui participando. Eu gostei muito, pois essa recuperação vai ajudar muita gente nessa pandemia. Se puder, fale um pouquinho sobre o papel do administrador judicial, que significa o AJ, né? O administrador judicial é uma pessoa que o juiz nomeia dentro do processo de recuperação judicial para fiscalizar a empresa, presidir a Assembleia Geral de Credores e elaborar o relatório mensal das atividades da empresa em recuperação. Essas são as 3 principais atividades do administrador judicial. Só que ele pode assumir outras atribuições que não são essas, ou além dessas. Quando na recuperação não é criado o comitê de credores, o administrador judicial ele pode assumir as atribuições do comitê de credores naquilo que for competente. Então, nesse caso, além dessas atribuições que eu disse, no comitê de credores você tem a possibilidade de apresentar um plano alternativo de recuperação, ou seja, a empresa apresentou um plano para aprovação dos credores. A empresa apresentou um plano para a aprovação dos credores. Você, enquanto administrador judicial, em um processo onde não tem o comitê de credores criado e estabelecido, você pode
apresentar um plano alternativo, né? Ou seja, um outro plano em paralelo que possa ser votado e deliberado pelos credores, né? Existem ainda algumas outras atribuições do administrador judicial, como, por exemplo, no caso dele assumir a representação da empresa na hipótese de afastamento dos diretores e dos empresários por determinação judicial. Então, essas são algumas das atribuições do administrador judicial, aí respondendo aí a pergunta, né, o comentário da Andressa, tá? E os impactos, né? O nosso tema aqui ele é proposto para analisar os impactos da recuperação judicial em tempos de crise. Bom, nos impactos nós temos algumas questões muito recentes para discutir. Um exemplo delas é a recomendação número 63 do CNJ, né? Essa recomendação de 31 de março desse ano, então é algo recente, já é algo específico da crise econômica que nós estamos vivendo. O CNJ, ele trouxe uma série, na verdade 6 tópicos de recomendação para os juízos onde tramitam esses processos de falência, para que, orientando os julgadores a tomarem algumas medidas, tendo ciência da atual situação econômica e do efeito que isso pode gerar na realidade das empresas e naquelas que já estavam em um processo de recuperação judicial. Ou seja, já estavam em crise. Com essa pandemia, provavelmente, essa situação se agrava. Então, algumas empresas que já estavam ali no cumprimento das obrigações, né, no plano de recuperação, lá na fase executória, ela pode deixar de cumprir uma obrigação e a consequência é drástica. Então, quais são essas orientações do CNJ? Essas orientações do CNJ, elas são de autorizar, primeiro, dar prioridade na determinação e na análise dos pedidos em recuperação judicial no que diz respeito a pedidos que favoreçam os credores ou os empresários devedores, no caso que estão em recuperação. Essas medidas é para orientar os juízes que eles deem aí uma prioridade, né, na análise desse tipo de pedido. Além disso, o CNJ recomendou a suspensão, né, da realização presencial. Um abraço aí para quem está entrando, Dalmo, Kelson. Nessa Assembleia Geral de Credores, elas têm uma reunião presencial, que é onde eles vão decidir sobre o plano e sobre matérias pertinentes à recuperação no interesse dos credores. Então, o CNJ orientou o seguinte, que durante esse período de pandemia, que sejam suspensas as reuniões ou adiadas as reuniões de assembleia presenciais. E, quando possível, que elas sejam realizadas de forma virtual, ou seja, por videoconferência ou por um meio que garanta a participação e o direito do exercício de voto nessas assembleias. Então, isso é uma inovação e uma adequação rápida, uma resposta rápida à situação de crise, né? E também a necessidade da recuperação judicial se adaptando à realidade do contexto atual. Entre outras medidas, os juízes também foram orientados no sentido de, se houver descumprimento por parte dos empresários
no cumprimento do plano de recuperação judicial, se porventura houver o descumprimento de um ou outro dispositivo do plano de recuperação, que os juízes entendam, quando comprovado pela empresa, logicamente, que os juízes entendam que isso é um caso fortuito ou força maior, né? Então, nós vemos aqui que as disposições que são fechadas, as disposições que são radicais da lei de falências, sofreram uma flexibilização com essa pandemia. Sim, né? Obrigado pela participação, Olavo. Então, algumas sofreram uma flexibilização. Inclusive, o prazo de 180 dias de stay period que nós falamos, que é o prazo de suspensão, ele é um prazo que a lei chama de improrrogável. Mas o CNJ também aconselhou que, nos casos onde não vai ser possível a realização da Assembleia de forma virtual, que seja então adiada essa reunião ao momento posterior e que seja prorrogado o prazo de suspensão. Por quê? Porque existe um prazo máximo de 150 dias, né, para a realização dessa Assembleia e votação do plano. Então aqui nós vemos uma flexibilização, situações como o descumprimento do plano que poderia acarretar a falência. Agora os juízes estão orientados pelo CNJ, quando a empresa comprova que descumpriu porque a situação da pandemia agravou a sua realidade econômica financeira, então para os juízes entenderem que isso é um caso fortuito ou de força maior e que, portanto, não sejam tão radicais, né, no sentido de já decretar a falência. Então, se a recuperação judicial ela já era interessante antes desse cenário, agora, né, ela é muito mais. Por quê? Porque ela está sofrendo flexibilizações e as empresas elas podem prever, porque nós não sabemos, né, quando que esse período vai durar, então elas podem se antecipar dos efeitos, preparando, né, uma recuperação judicial, extrajudicial, principalmente diante dessas flexibilizações, porque muitas das vezes uma das coisas que impede o empresário de pedir a recuperação é a possibilidade de ser convertido em falência. E nós estamos vendo aqui que o CNJ tem orientado os juízes a flexibilizar alguns pontos específicos. Além disso, orientaram que os administradores judiciais continuem o seu trabalho de fiscalização das empresas, mas de forma remota, e que eles façam a publicação mensal das atividades, do relatório que ele tem que elaborar, dessas atividades mensais na internet. Então, adequando a lei que é de 2005, né, à realidade do contexto atual. É lógico que essa recomendação, como o próprio nome diz, ela é de caráter orientativo, né? Não vincula os juízes, eles não são obrigados a seguir dessa forma. Mas já é um fundamento muito bom, né, para nós aqui, advogados, economistas, administradores, contadores e todos os profissionais envolvidos, né, nesse cenário em auxílio dos empresários, já é um argumento bastante relevante para conseguirmos, né, a recuperação judicial, para evitar a falência da empresa. Então, já é um forte aliado o CNJ. Além disso, nesse contexto de crise, nós ainda temos também um projeto de lei, né, o projeto de lei de número 1397 desse ano. E esse projeto de lei, né, o projeto de lei número 1397, ele estabelece a alteração transitória de alguns dispositivos da lei de falências, né? Então ele prevê que enquanto durar o decreto de calamidade pública em razão do Covid-19, ou até 31 de dezembro desse ano, que essas medidas